Olá, bem-vindos ao mundo das curiosidades. No mundo existem várias espécies de animais, de todos os tamanhos, cores e habitat. Por isso, hoje iremos falar sobre os maiores animais do mundo. A baleia mamífero marinho pertencente à subordem Mysticeti dos cetáceos, com até 30 metros de comprimento e mais de 180 toneladas de peso, são os maiores animais que já existiram. Longo e esguio, o corpo das baleias azuis apresenta seu dorso em diferentes tons azuis acinzentados, enquanto seu ventre é geralmente mais claro. Existem pelo menos 3 subespécies distintas. BM musculus, cujo habitat restringe-se ao norte dos oceanos Atlântico e Pacífico, BM intermedia, do Oceano Antártico e BM brivicauda, também conhecida como baleia azul pigmeia, encontrada no Oceano Índico e no sul do Oceano Pacífico. BM índica, do Oceano Índico, pode ser uma outra subespécie. O cachalote é o maior dos cetáceos com dentes, bem como o maior animal com dentes existente. Mede até 20 metros de comprimento. Este cetáceo tem, como característica distintiva, possuir na cabeça uma substância cerosa de cor leitosa, o espermacete. A enorme cabeça e a forma distintiva do cachalote, bem como o seu papel na obra Moby Dick de Herman Melville, levaram muitos a descreverem o cachalote como o arquétipo de baleia. A lula girafalópode da ordem Telpida, conhecida por ser o maior invertebrado existente na Terra. As 8 espécies do gênero habitam as profundezas dos oceanos e podem atingir comprimentos de 10 metros para os machos e 13 metros para as fêmeas, medido desde a barbatana caudal à ponta dos tentáculos. A lula gigante tem ainda um dos maiores olhos de todas as criaturas vivas. As ventosas dos tentáculos podem atingir até 5 centímetros de diâmetro. Já foram encontrados diversos exemplos de marcas destas ventosas cravadas nas cabeças de cachalotes, que são predadores das lulas gigantes. O tubarão, uma espécie de tubarão que se alimenta por filtração e o único membro existente da família Rhincodontidae do gênero Rhincodon, que pertence à subclasse Elasmobranchidae. É o maior peixe vivo e, de longe, o maior vertebrado não mamífero existente. O maior indivíduo registrado tinha um comprimento de 12,65 metros e um peso de cerca de 21,5 toneladas. O tubarão-baleia é encontrado em águas abertas oceânicas tropicais e raramente é visto em águas cuja temperatura seja inferior a 21 graus Celsius. Estimativas sugerem uma vida útil de cerca de 70 anos, porém a longevidade exata do tubarão-baleia é difícil de calcular. Carcharodontus linneo, conhecido pelo nome comum de tubarão branco, é uma espécie de tubarão laminiforme, sendo o peixe predador de maiores dimensões existente na atualidade. Um tubarão branco pode atingir até 7 metros de comprimento e pesar até 2,5 toneladas. Esta espécie vive no meio do oceano e principalmente nas águas costeiras de todos os oceanos, desde que haja populações adequadas das suas presas, em particular pinnípedes. Esta espécie é a única que sobrevive, na atualidade, do gênero Carcharodon. Embora há 14 espécies diferentes de crocodilos, existem alguns exemplares de um tamanho realmente impressionante. Os crocodilos ou crocodilidae são grandes répteis. De fato, o maior crocodilo já registrado foi um exemplar marinho encontrado na Austrália. A Austrália em média 8,5 metros de comprimento e pesava mais de 1,5 toneladas. Atualmente os crocodilos encontram-se numa posição relativamente estável numa escala que mede o estado de conservação das espécies. Estes répteis tanto vivem dentro como fora de água, por isso alimentam-se de animais aquáticos e dos que se aproximam demasiado das águas onde habitam. Elefante genérico e popular pelo qual são denominados os membros da família Elephantidae, um grupo de mamíferos proboscídeos elefantídeos, de grande porte, do qual há 3 espécies no mundo atual, 2 africanas e uma asiática. Há ainda os mamutes, hoje extintos. Até recentemente, acreditava-se que havia apenas 2 espécies vivas de elefantes, o elefante africano e o elefante asiático, uma espécie menor.
Entretanto, estudos recentes de DNA sugerem que havia, na verdade, duas espécies de elefante africano, Loxodonta africana, da savana, e Loxodonta cyclotis, que vive nas florestas. Os elefantes são os maiores animais terrestres da atualidade, com a massa entre 4 a 6 toneladas e medindo em média 4 metros de altura, podem levantar até 10.000 quilogramas. As suas características mais distintivas são as presas de marfim. As girafas membros de seu gênero e, juntas com os okapis, formam a família Girafidae. Atualmente estão listadas 4 espécies de girafa existentes e 9 já extintas, diferenciadas também pela distribuição geográfica e pelo padrão das manchas. Essas várias subespécies de girafas agora habitam as terras secas ao sul do Saara. As girafas se distribuem em 2 grupos. Girafa do norte, que são tricornes, isto é, com um corno nasal intraocular e 2 frontoparietais, apresentando pelagem predominantemente reticulada. E girafa do sul, sem corno nasal e a pelagem tem predominantemente malhas irregulares. Os machos chegam a 5 metros de altura e com suas línguas preeníceis, que alcançam até 50 centímetros, são capazes de pegar as folhas de acácias, por entre pontiagudos espinhos nos altos dos galhos, que são sua principal fonte de alimentação. O urso poço branco ou ursos marítimos é outro dos 10 maiores animais do mundo. Estes ursos podem chegar a medir quase 3 metros de comprimento e podem pesar mais de meio tonelada. São animais carnívoros e, portanto, a alimentação do urso polar baseia-se tanto em peixe como em outros animais que habitam o polo, como as focas, as morsas, entre outros. Atualmente considera-se que o urso branco está em uma situação vulnerável. Obrigado por até aqui, deixe seu gostei e inscreva-se no canal para receber novos vídeos.